Olá, meu nome é Valteci e você está no canal Meu Poderoso Cifrão. Esse vídeo é um resumo do livro Mais Esperto que o Diabo. Nada mais, nada menos que uma das maiores obras já escritas de todos os tempos, que quero dividir com você e espero que toque sua vida como tocou a minha. Antes de começar, já deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho e faça seu comentário após o vídeo. Esses passos é um agradecimento seu por meu trabalho. Meu Poderoso Cifrão, vamos nessa! Mais Esperto que o Diabo foi escrito por Napoleon Hill em 1938. Napoleon Hill é considerado o homem mais influente na área de realização pessoal de todos os tempos. Ele diz que seu livro se trata de um manual para toda pessoa que deseja ser mais esperta que seus erros, medos, problemas e limitações. Em 1908, para pagar sua faculdade, Hill decidiu fazer e publicar entrevistas com pessoas bem-sucedidas daquela época. Certa vez, ele em uma entrevista com Andrew Carnegie, um dos homens mais bem-sucedidos que havia, e Carnegie sugeriu a Hill de entrevistar as pessoas bem-sucedidas, como também as fracassadas, pois assim haveria mais informações para o seu maior levantamento de todos os tempos, sobre princípios de realização pessoal. E foi assim que fez Hill. Ele demorou mais de 25 anos para analisar mais de 25 mil homens e mulheres focados no princípio de ter sucesso ou fracasso. Após isso, Hill fez uma única obra com os 17 princípios de realização pessoal. Mas ele passou por uma grande dificuldade, pois ele não conseguia aplicar todos os princípios em sua própria vida. E também o mundo passava pela grande crise de 1929, onde o desemprego e a fome reinavam. Então, em uma determinada noite, sem achar saída, Hill saiu de sua casa para fazer uma caminhada, focado em achar uma solução para a situação que estava passando. Após muito caminhar, ele recebeu uma resposta em sua mente, que aquele momento difícil que ele estava passando era um período de teste. Ele passou por problemas financeiros e foi humilhado para conseguir descobrir o seu outro eu. E essa descoberta fez com que Hill terminasse de escrever seu livro e compilar seus estudos de mais de 25 anos. Hill seguiu para Filadélfia para fazer a primeira publicação de seu livro. Hill atribuiu esses momentos difíceis de crise à força do diabo sobre a sua mente. E assim, após essa introdução, Hill começa seu livro com as perguntas e respostas. A fé é o começo de toda e grande realização. Se Thomas Edison tivesse parado de desejar conhecer o segredo pelo qual a energia elétrica fazia as lâmpadas acenderem, a humanidade não seria a mesma. Ele se deparou com inúmeras dificuldades antes de conseguir descobrir esse segredo da natureza. Foi até que conseguiu, pois teve fé que conseguiria e, mais importante, insistiu até que conseguiu a resposta que desejava. Ele descobriu mais segredos do que qualquer homem ou mulher que já existiu. Nada dentro da razão é impossível para o homem ou mulher que confia no seu outro eu. Tudo que a pessoa acreditar que seja verdadeiro se tornará verdadeiro a partir do instante em que ela acreditar. O estado de espírito chamado fé abre o meio para o sexto sentido, através do qual pode se comunicar com fontes de poder e informação que ultrapassam os 5 sentidos. O desenvolvimento desse sexto sentido vem sempre para ajudar, e ele é uma estranha força que pode abrir para sua mente as portas do templo da sabedoria. Para Hill, o sexto sentido é uma experiência mais próxima que ele já chegou de um milagre. Hill, sem entender como isso opera, ele diz que sabe que existe uma força ou causa central primária, ou uma inteligência que permeia cada átomo da matéria e faz parte de cada coisa que o homem ou a mulher pode ver. Essa inteligência infinita converte ramos em árvore, faz com que a água escorra pelos montes em resposta à lei da gravidade, faz a noite após dia, o inverno após verão, cada um mantendo seu posto em funcionamento de forma harmoniosa. Essa inteligência ajuda e transforma desejos em formas concretas. E Hill começa a entrevista com o diabo. Ao começar a entrevista, o diabo diz que queria ser chamado de Sua Majestade e trata Hill por Senhor humano o tempo todo.
A majestade, por sua vez, informa que ele consiste em energia negativa o tempo todo e que vive nas mentes daqueles que o temem. Diz que ocupa cada átomo da matéria física e cada unidade de energia mental ou física. Ele diz que é a energia negativa do átomo. O diabo diz que a outra metade da energia da matéria é ocupada pela sua oposição, que é o que o ser humano chama de Deus. O diabo diz que ocupa a mente de 98% das pessoas, mas que não é a causa de toda a miséria do mundo. Seu negócio é apresentar o lado negativo de tudo, e isso inclui os pensamentos negativos dos seres humanos. E para assumir o controle das mentes das pessoas, o diabo entra na cabeça dos humanos e ocupa o espaço que não é utilizado pelo cérebro. Ele planta as sementes do pensamento negativo e, dessa forma, consegue controlar o espaço. Hill pede então que o diabo explique os truques inteligentes que usa para controlar a todos. O diabo responde que o mais astuto truque que ele realiza é o medo. Ele planta a semente do medo nas pessoas e essas sementes germinam e crescem através do uso contínuo dos pensamentos negativos. Os 6 medos mais efetivos são o medo da pobreza, da crítica, da perda de saúde, da perda de amor, da velhice e da morte. Os medos que mais ajudam o diabo a controlar o ser humano é o medo da pobreza e o medo da morte. O diabo diz que assumiu o controle das pessoas há mais de 1 milhão de anos, quando o primeiro humano começou a pensar. Até aquele momento, ele tinha o controle sobre todos os homens. Mas aí o inimigo descobriu o poder do pensamento positivo e colocou na cabeça dos homens. Aí então, começou uma grande batalha para ter o controle. Até o momento o diabo tem se saído muito bem, perdendo apenas 2% das pessoas para o outro lado. Seu oponente controla todas as forças positivas do mundo, tais como o amor, a fé, a esperança e o otimismo. O oponente também controla todos os fatores positivos de todas as leis naturais do universo. Mas essas forças são pequenas em comparação com aquelas que estão sob o controle do diabo. Para que fique explicado, o diabo não tem nenhuma intenção de controlar estrelas e planetas. Prefere controlar a mente humana. Continuando a entrevista, Hill pergunta ao diabo se ser alienado é uma fraqueza. O diabo responde que se alienar-se é a causa mais comum de fracasso em qualquer momento da vida. Ele diz que consegue controlar qualquer um que tenha o hábito da alienação, seja qual for a sua área de atuação. E as razões para isso são 2. Primeiro, que o alienado fica vulnerável, então o diabo consegue moldá-lo com a própria mão e da forma que ele escolher a ele. Isso porque a alienação destrói o poder da iniciativa individual. 2. Porque o alienado não consegue buscar a ajuda de Deus. A oposição do diabo. Porque a oposição não é atraída por nada que seja leve e inútil. E Hill faz uma outra pergunta. É por isso então que poucas pessoas são ricas, enquanto a maioria das pessoas são pobres? Sua Majestade responde que essa é exatamente a razão. A pobreza, tal como a doença, são contagiosas. A pobreza é sempre encontrada entre os alienados, nunca entre aqueles que sabem o que querem e estão focados em conseguir. Os ricos não se alienam, e é exatamente por isso que são ricos. E o diabo descreve um alienado. Para o diabo, o alienado é aquele que não tem autoconfiança e nunca conseguirá nada através do pensamento e esforço. Ele gasta tudo o que ganha e gasta ainda mais se conseguir crédito. Ele ficará doente ou debilitado, com alguma causa real ou imaginária, e clamará aos céus, ao sofrer a menor dor física. Ele terá pouco ou nenhuma imaginação. Não terá o entusiasmo ou a iniciativa para começar qualquer coisa que não seja forçado a fazer. Expressa claramente a sua fraqueza pegando um atalho para tudo. Terá um temperamento explosivo e total falta de controle sobre as suas emoções, e a sua personalidade será sem magnetismo e não atrairá nenhuma pessoa à sua volta. Ele terá muitas opiniões sobre muitas coisas, mas nenhum conhecimento apurado sobre nada. Ele normalmente diz saber tudo sobre tudo, mas não é bom em nada. Ele se negará a cooperar com aqueles que estão à sua volta, mesmo aqueles que possam depender de seu trabalho para comida e abrigo. Ele cometerá vários erros várias e várias vezes, nunca tirando proveito do fracasso.
Ele terá uma mente limitada e intolerante em todos os aspectos, sempre pronto a crucificar todos aqueles que estiverem em desacordo com ele. Ele esperará tudo dos outros, mas estará disposto a dar pouco ou nada em troca. Ele começa várias coisas, mas não termina nada. Ele será taxativo na condenação do seu governo, mas ele nunca lhe dirá definitivamente como a gestão pode ser melhorada. Ele condenará outros que estiverem sendo bem-sucedidos em suas carreiras. Em poucas palavras, o alienado trabalha duro para não pensar, enquanto outros trabalharão para ter uma boa vida. Ele contará uma mentira antes de admitir sua ignorância em qualquer assunto. Se ele trabalhar para os outros, ele criticará pelas costas e os elogiará na sua frente. O que é um não alienado? O primeiro sinal de um não alienado é este: ele está sempre engajado em fazer algo definido, através de algum plano muito organizado e detalhado, o qual também é definido. Ele tem um objetivo maior na vida, na qual ele sempre está trabalhando, e muitos outros menores objetivos, todos os quais o levam ao seu esquema estratégico central. O tom da sua voz, a rapidez dos seus passos, o brilho dos seus olhos, a rapidez das suas decisões claramente marcam uma pessoa que sabe exatamente o que quer e está determinada em consegui-lo. Não importa quanto tempo possa levar ou o preço que tem que pagar. Se você fizer questionamento a ele, ele dará respostas diretas e nunca cairá em contradições, nem em evasões e nem subterfúgios, seja qual for o assunto. Ele fará muitos favores a outros, mas quase não aceita favores em troca. Ele sempre será chamado de frente para o campo de batalha, não importa se for jogando um jogo ou lutando uma guerra. Se ele não souber as respostas, ele dirá francamente: eu não sei. Ele possui uma ótima memória. Ele nunca oferece um álibi para suas deficiências. Ele nunca culpa os outros pelos seus erros, mesmo que eles mereçam. Ele costuma ser conhecido como um guerreiro, mas em tempos modernos é chamado de Midas. Você encontra administrando o maior negócio da cidade, morando na melhor rua, dirigindo o melhor carro e fazendo sua presença ser sentida onde quer que ele esteja. Ele é uma inspiração para todos aqueles que entram em contato com a sua mente. A característica mais marcante que distingue um não alienado é esta: ele possui uma mente totalmente sua e usa para alcançar todos os objetivos. Para o autor, as leis do diabo estão presentes invariavelmente no destino de todos os homens de forma inevitável. Hill diz que não precisa ter muita imaginação e nem muito conhecimento sobre as leis naturais para entender que a maior parte das dificuldades nas quais as pessoas se encontram são suas próprias criações. As dificuldades jamais são resultados de circunstâncias imediatas. Elas geralmente são o ápice de uma série de coisas, as quais foram consolidadas através do hábito de alienação com a colaboração do tempo. Bem, pessoal, deixe seu comentário. Se gostou, deixe seu like. Meu poderoso cifrão, vamos nessa!